Se seu aluno fica em sala de aula o tempo todo no celular, se você já não aguenta mais a situação, você já procurou todos os meios para chamar a atenção desse teu aluno e você ainda não conseguiu, então fique comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar uma ferramenta maravilhosa que pode te ajudar e muito no teu dia a dia em sala de aula, ok? Hello people! Eu sou Henrique Fontinelli, especialista em tecnologia, e eu estou hoje aqui para te ajudar a você criar quiz em sala de aula, utilizando a ferramenta do Kahoot. Então eu vou te ensinar como você usar, como você aplicar o Kahoot em sala de aula para que a sua aula seja muito mais produtiva. Então eu vou fazer com que você, durante essa aula, durante esse vídeo, ao final dele, você tenha aprendido a utilizar a ferramenta e aprender que o celular pode se tornar algo bom na sua aula, algo bom dentro da sua sala de aula, ok? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouco mais de como é que funciona essa ferramenta que eu vou te mostrar hoje. Trouxe para vocês aqui uma ferramenta que é utilizada a nível mundial por muitos professores, por muitas pessoas, palestrantes no mundo todo, que é o Kahoot. O Kahoot nada mais é do que uma ferramenta que tem como base, tem como foco criar quiz. O que são quiz? Quiz são perguntas, sequência de perguntas e respostas, onde a pessoa vai acertando ou vai errando. É como se fosse uma prova, como se fosse ali um teste, alguma coisa nesse sentido, ok? Então o termo quiz ele está muito referenciado a esse quesito chamado de teste. Então o Kahoot ele cumpre muito bem o papel que é gerar esse quiz. Só que não é somente gerar esse teste. Ele gera, mas baseado na filosofia da gamificação. Henrique, e o que é gamificação? Gamificação nada mais é do que tu trazer aqueles conceitos dos jogos para dentro da sala de aula, né? Então, conceito de design de jogos, desafios, as medalhas, recompensas, pontuação. Então tudo isso que é feito dentro de um design de jogo, ele traz para você dentro da sala de aula, né? Dentro da ferramenta, melhor dizendo, né? Então você ganha aí grandes possibilidades, porque como eu digo sempre, eu vou criar uma competição dentro da minha sala de aula, mas uma competição positiva, uma competição que os alunos vão estar ali não querendo derrubar um ao outro, mas sim motivados a entender o teu conteúdo. Então você pega todo o teu conteúdo que tu ia transformar no slide ou em outra coisa e você pega e faz um joguinho, né? Teoricamente um jogo, né? Onde os alunos vão estar estudando o teu conteúdo de forma divertida. Então você transforma também o aprendizado. Até para você também, digo por experiência própria, que você vai para a sala de aula muito mais motivado. Então tu pega aquela turma que tu tem dificuldade, aqueles alunos que não conseguem interagir, você joga uma gamificação dessa dentro da sala de aula, você joga um quiz desse dentro da sala de aula, você vai ver que a mudança é instantânea. O teu aluno vai participar muito mais do que você indo apenas com um slide ou levar ele para uma biblioteca para ler um livro, ok? Então eu vou começar aqui a mostrar a ferramenta e a gente vai discutindo, vai falando para vocês justamente o passo a passo de como é que funciona tudo isso daí, tá certo, pessoal? Desde já, quero pedir para que você dê o like no vídeo, né? Se você gostou, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, certo? E se você se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho, que é importante, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar, tá certo? Então te convido a você também fazer isso daí, porque aí assim você mantém o nosso canal, você faz também com que a gente também se motive a fazer cada vez mais vídeos melhores para vocês, ok? Então vamos lá. Acompanha comigo aqui. Eu estou aqui na tela do Kahoot, tá? Na tela inicial. Então quando você faz um login na tua conta do Kahoot, você tem essa tela inicial, tá? Ela é bem simples, ela é bem fácil de você trabalhar com ela, tá? Então você vem aqui nesse botãozinho Create, tá? Create. Quando você clicar nesse botão, ele vai abrir uma nova tela para você, onde você vai começar a inserir as perguntas do Kahoot. Nessa tela inicial aqui, ele vai aparecer para você alguns templates, alguns modelos prontos. Lembrando que esses modelos que tiverem essa coroazinha laranja, eles são modelos pagos, né? Então ele tem a versão free, né, a versão gratuita, e tem a versão paga. Eu particularmente uso há muito tempo a versão gratuita. Ela me atende muito bem, ok?
ok? Então vamos lá. Então no meu caso aqui eu vou mostrar para vocês criando do zero, tá? Do início, tudo branco, tudo direitinho, tá? Então eu boto lá, criar novo Kahoot. Então aperto esse primeiro quadrante aqui, vou criar o primeiro Kahoot. Então o que é o Kahoot, pessoal? Eu chamo de Kahoot, né? Vou criar o meu Kahoot. Nada mais é do que um arquivo, tá? Então toda vez que tu cria um Kahoot é como se eu estivesse criando um arquivo. Então esse arquivo ele precisa de um nome, tá certo? Então se você ver aqui nessa barra azul, ele vai dizer assim, ó, Enter Kahoot Title. Então você vai entrar com o título do teu Kahoot. Você clica nela, ela vai te abrir essa nova janela, tá ok? Então nesse caso aqui eu vou colocar um título, como usar o Kahoot, ok? E lembrando que o Kahoot ele tem também limitações por campo, né? Ele tem a quantidade X de letras em cada campo. Então nesse caso aqui tu tem que ficar atento a isso daí, tá certo? Então você coloca um título e vem a descrição. Eu particularmente não coloco muito a descrição, tá certo? Você coloca aqui uma imagem, se você quiser colocar uma imagem, ok? Deixa na linguagem, ele já carrega português. E o que é interessante para você saber? Interessante você saber é que essa visibility, aqui onde estou passando o mouse, ele tem assim, somente você, only you, ou todo mundo, everyone. Eu sempre deixo everyone. Por quê? Porque assim o meu Kahoot vai ser visível para todo mundo que acessar a plataforma. E assim eu contribuo também com a comunidade, certo? Então, é aquela velha história, uma mão lava a outra. Você vai ver mais à frente que eu vou poder utilizar a Kahoot de outras pessoas e nesse caso também eu deixo minha contribuição para a comunidade, tá certo? Então o resto aqui a gente deixa do jeito que tá e eu deixo, clico aqui no botão feito, tá? Claro, eu estou te ensinando o básico, do passo a passo para você criar, você não tem problema nenhum, tá? Lembrando também que ele está em inglês, mas isso não é um empecilho para que vocês não façam a atividade de vocês, ok? Tem várias formas de você traduzir isso daí de forma online, de forma ao vivo ali, não vai ter problema nenhum quanto a isso, tá bom? Então vamos lá, estou aqui na minha tela, vou criar agora a minha primeira questão. Então você percebe que ele trouxe para ti uma tela inicial. Então eu vou dar um título para a minha questão, que a gente chama de enunciado. Então vamos fazer aqui uma pergunta qualquer. Por exemplo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Certo? Então, quando eu faço essa pergunta, ele vai ter um limite também nessa caixa. Por que esse limite de letras, de caracteres? Porque mais à frente você vai ver que ele vai te apresentar essa pergunta. Então, não pode ser uma pergunta muito extensa, de uma página, porque não vai ser visível para o aluno naquele momento, tá? Então, tem que ser uma pergunta que tenha uma quantidade X de caracteres. Eu não recordo agora, mas é em torno de 200, 100 e poucos caracteres, tá bom? Daqui a pouco a gente pode verificar essa quantidade aí. E ele traz algumas opções aqui básicas de edição de texto. Por exemplo, negrito, então eu posso negritar aqui a palavra, como vocês vão ver aí, ó. Negritei, ou eu posso também colocar como itálico. E além disso, ele traz a possibilidade de eu colocar aquela palavra subscrito, ou eu coloco aquela palavra lá subescrito, ok? Então tu tem essa possibilidade também e pode colocar também a questão da fórmula matemática, se você vai precisar, tá bom? Outro caso aqui, suponhamos que tu queira fazer uma pergunta de ciências, bota lá uma foto do corpo humano e pergunta para o aluno, de acordo com a foto, onde está ou qual é o nome do osso, sei lá, pergunta para ele ali onde está o osso tal, né? Onde está localizado o osso, o fêmur, por exemplo. Aí tu faz as alternativas, no braço, não sei aonde, ok? Então você pode fazer isso daí. Então para isso vai servir para você carregar uma imagem. Você tem 3 opções de carregamento de imagem. Da biblioteca dele, sendo que da biblioteca você só vai conseguir carregar a imagem da biblioteca da ferramenta se você tiver a conta paga, ok? Do teu computador, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ou vocês podem também fazer um upload de algum link do YouTube, tá certo, pessoal? Então vamos para o básico aqui, fazer um upload de uma imagem. Então eu vou selecionar uma imagem para vocês aqui. Pronto, vou colocar aqui uma foto minha, certo? Pronto, ele carrega rapidamente. Do outro lado aqui ele mostra tipo como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Uma palavra cruzada, alguma coisa nesse sentido ali, né? Um quebra-cabeças, onde você pode também fazer isso, mas também é pago. Você vai ver a coisinha do lado. Do lado esquerdo ele tem a possibilidade de você dar um time, né? De pegar e colocar a quantidade de tempo que você deseja. Então você clicando no botãozinho aqui que ele aparece por padrão 20 sec, quer dizer 20 segundos, ok?
Então você pode colocar o teu tempo da questão de 5 a 4 minutos, ok? Eu sempre utilizo entre 20 e 30 segundos. Por quê? Porque se tu coloca uma questão muito longa, muito tempo, tu tende aquele aluno que é mais esperto responder mais rápido e ele voltar para o celular e aí tu perdeu a eficácia do teu projeto, que era tirar a atenção dele do celular, para que ele tenha atenção, mas jogando contigo, né? Então se você colocar muito longo, pode acontecer isso. E eu digo isso por experiência própria, né? Então eu sempre boto rápido, 20, 30 segundos, porque aí eles acabam se focando muito ali, não tem tempo para eles pensarem em outra coisa, não tem tempo para eles estarem fazendo outra atividade, tá certo, pessoal? Então aqui eu coloco 30 segundos e vou colocar aqui o ponto. Então os pontos também, se tem uma questão mais difícil, você vai pontuar com 2.000 pontos, que é o máximo que ele te dá. Se a questão é normal, 1.000 pontos. Se tu acha que aquela questão não vai pontuar, vai apenas perguntar por perguntar, tu bota 0 pontos, ok? Então vai muito do critério da sua escolha aí, tá certo? Então eu tenho aqui 4 opções de resposta. Vou colocar aqui bege, vou colocar aqui na próxima alternativa branco, vou colocar na próxima preto e amarelo. Pronto. Então você veja bem que cada alternativa ele possibilita você colocar de 2 respostas, de 2 alternativas até 4. Então se você quiser colocar só 3, você pode. Se você quiser colocar só 2, você pode também, tá certo? Só que essas 2 aqui é sempre legal você colocar. Tem um tipo que eu vou te mostrar mais à frente, que é o verdadeiro ou falso, tá certo? Então você deixa para quando for 2 tipos, você escolher do tipo verdadeiro ou falso, tá beleza? Mas fica a seu critério também. Mas eu não costumo colocar 2 aqui, eu coloco sempre 4, tá bom? Então eu escolho, você vê que tem um círculozinho aí pulsando, né? Pulando aí na sua tela. Então, isso daí é para você selecionar a pergunta certa. Então, você viu que eu selecionei aqui a cor bege e ele ficou automaticamente verde, certo? Então quer dizer que aquela resposta é correta. Outro detalhe importante, você pode ter uma resposta correta, uma alternativa correta, como você pode colocar as 4 alternativas, vai a seu critério. Só que eu não vejo muita lógica você botar 4 alternativas corretas, qual é a graça da brincadeira, né? Então até 2 alternativas vai bem, 3 eu já acho um exagero, tá bom? Mas de 1 a 2 fica bem interessante o teu jogo aí, tá certo? Automaticamente, quando tu faz isso, ele já vai salvando, então tu não tem como estar salvando isso daí a qualquer hora, então ele já salva isso daí, tá? Então vamos lá. Já adicionei uma questão do tipo quiz, agora eu vou adicionar outra questão. Então você vê que tem aqui alguns botões do lado esquerdo, né? Aqui é como se fosse um PowerPoint. Então cada slide desse, cada janelinha dessa, é como se fosse um slide. Então cada slide desse, cada janelinha é como se fosse uma pergunta, tá? É uma pergunta que você está fazendo para o teu público, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o botãozinho Add Question. Question Bank, logo abaixo, e lá embaixo, se você ver, tem um linkzinho chamado Import from Spreadsheet, importar de uma planilha. Eu vou explicar cada um desses para vocês, me acompanha aí, tá certo? Se está ficando alguma coisa com dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, volta aí e você tenta justamente rever o vídeo para ver se tira a tua dúvida. Se não tiver claro, você deixa nos comentários, Henrique, não entendi essa parte, que aí o mais rápido possível eu vou tentar responder para você, ok? Então vamos lá. Vamos lá para o primeiro caso, adicionar questão, tá? Cliquei no botãozinho azul e aí ele abre uma tela para mim, tá? Nessa tela tem 7 opções, 5 delas tem a coroazinha laranja, tá bom? Então você só vai ter possibilidade de utilizar ela se estiver na versão paga. Então vamos para o caso aqui da versão free, ok? Na versão gratuita. Então já fiz um quiz primeiro para você, agora eu vou fazer para você uma questão do tipo verdadeiro ou falso. True ou false, ok? Então eu seleciono aqui e faço a mesma coisa, tá certo? Então coloca assim, com detalhe. No quiz você sempre vai fazer uma pergunta, né? No final você viu que eu coloquei uma interrogação, tá? Por quê? Porque você vai dar alternativas para ele, 4 alternativas. Aqui você vai fazer um pouquinho diferente, você vai transformar a tua pergunta numa forma mais ativa, né? Que sentido? Nem ativa, uma forma mais imperativa. Então você vai fazer uma afirmação. Aí a pessoa vai dizer se essa afirmação está verdadeira ou se essa afirmação está falsa, ok? Então atenção a isso daí. Você não vai fazer uma pergunta, isso daqui é verdadeiro ou falso? Não tem lógica. Você faz uma afirmação, a pessoa vai dizer se é verdadeiro ou falso. Fica essa dica aí também para vocês, ok? Então vamos colocar assim, o atual presidente do Brasil é o
Ops, peraí. É o Whindersson Nunes. Ok? Então você coloca justamente essa afirmação aí, beleza? Então quando tu colocar essa afirmação, tu vai dizer também, claro, o sistema não vai saber qual é a resposta correta, se aquela afirmação que tu está colocando é verdadeira ou falsa. Então você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. No mesmo caso, você vai lá e faz o checkzinho na resposta que corresponde, ok? Então no nosso caso aqui eu apertei o false. Se você quiser subir a imagem, a mesma coisa. Mesma coisa vale também do tempo e dos pontos, beleza? Então, ficou claro aí? Tá bom? Se não tiver ficado claro, deixa nos teus comentários aí a tua dúvida, tá bom? Próximo caso, question bank. Ou seja, eu vou puxar do banco de questões a questão que eu estou querendo. Olha que legal, gente. Ele tem todas as questões que os usuários colocam. Eles podem colocar aquela parte da visibilidade que eu falei agora há pouco para vocês. Então, se o que estiver visível, né, o que estiver disponível, compartilhado dentro da plataforma, aqui é o momento que você pesquisa. E como é que eu pesquiso isso? Você vai pesquisar com a palavra que você quer que venha na questão, certo? Por exemplo, sei lá, atualidade. Vamos lá. Então, ele vai trazer para você todas as perguntas que tem a palavra atualidade, certo? Então, vamos pegar aqui uma pergunta dessa qualquer, tá? Pronto, vamos pegar aqui qual é a criptomoeda mais valiosa da atualidade. Então, se eu quiser essa questão, eu clico no botãozinho verde aqui chamado ADD, adicionar, né, no caso. Quando eu clico, você percebe aqui no fundo, ó, que ele já colocou uma terceira questão para você, ou seja, ele pegou essa questão e adicionou no seu arquivo, naquele seu Kahoot que você está trabalhando naquele momento, ok? Então, ele não fechou a tela, porque pode ser que você queira colocar mais uma questão, tá bom? Então, se você não quiser colocar mais uma questão, tem um botãozinho aqui embaixo chamado Close. Então, você clica e ele vai fechar, beleza? Com um detalhe bem interessante e muito valioso nesse aspecto. Quando você adiciona uma questão, é como se você estivesse fazendo uma cópia daquele Kahoot que você achou, né, de todo o banco de dados, para o teu Kahoot. Então, quando tu faz essa cópia, tudo que você atualizar nela, que você digitar, não vai interferir naquela questão onde estava, tá certo? Então, é como se você fizesse um download de uma cópia, beleza? Então, aqui no caso, a gente pode fazer o seguinte, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Qual é a criptomoeda mais valiosa na atualidade? Esse é o enunciado. Então, eu pego aqui, tem uma imagem, vou remover essa imagem. Olha aí, removi a imagem. Aí eu posso também alterar as alternativas. Então aqui Bitcoin Cash, que está na parte verde, eu vou colocar aqui real. Pronto. Ok? E ele já vem automaticamente preenchido com a resposta verdadeira. Ok? Então se você perceber aí, ele traz o Bitcoin como sendo a resposta verdadeira. Ok? Então eu vou diminuir o tempo aqui, vou colocar 30 segundos, pronto. Beleza? Próxima forma de eu adicionar essa questão. Import from spreadsheet. Então você clica nesse link e vai abrir essa tela para você, beleza? Então você faz o download de um template. Esse template ele vem em um arquivo do tipo planilha, tá? Então você vai abrir com Excel, vai abrir com LibreOffice ou com Google Planilhas, alguma ferramenta que abra planilha. Quando você abrir esse arquivo, a mesma coisa vai estar lá, o enunciado, as alternativas que você vai colocar, a resposta correta e o tempo. Com um detalhe bem interessante nesse aspecto. Você tem que obedecer a quantidade máxima de caracteres por cada campo. Se você passar, quando tu submeter esse arquivo, provavelmente ele vai cortar essa informação a mais, ok? Então tenha atenção a esse passo aí também. Outra coisa, se eu não me engano, ele também não deixa tu colocar uma imagem lá dentro do arquivo de Excel. Então quando tu subir as questões, tu vai ter que depois aqui vir manualmente colocar essas imagens, ok? Agora, por que isso é importante pra gente, por eu estar falando isso daí? Por vários aspectos. Se tu tiver uma conexão ou um computador ruim, tu pode utilizar essa planilha para você submeter o arquivo a uma. Ou de repente tu tem 100 questões para colocar. Se tu colocar uma por uma aqui na plataforma, pode ser muito mais demorado. Então é mais rápido tu colocar lá na planilha, ok? Então vai muito da tua necessidade. Com um detalhe, ele te dá um aviso aqui que o arquivo máximo, o tamanho dele tem que ser de 1 MB. Então tem que ficar atento a essa informação também, tá bom? Então você baixa o arquivo, coloca lá as informações e depois faz o upload desse arquivo aqui, ok? Então eu tenho essas 3 formas de fazer esse upload, tá? Como eu falei para você, ele vai automaticamente salvando, certo?
Suponhamos que por algum motivo o teu computador desligou, tu descarregou a bateria, ou houve uma queda de energia, alguma coisa, sei lá, tu não conseguiu finalizar isso daqui. Ele vai salvar numa pasta chamada rascunhos. Então tu não perde a tua informação, ela fica lá e depois você pode recuperar e continuar a editar o teu Kahoot, ok? Então fica muito bom isso daí também, tá certo? Vamos lá. Vamos agora para o caso, tem um preview, né? Um preview, quando você clica nesse botão, ele vai te mostrar como se já fosse a tua questão, né? Ele vai te dar ali uma pré-visualização do das tuas perguntas, né? Só para você ver se está de repente correto o português, alguma coisa nesse aspecto aí, tá bom? Para você dar uma conferida. Então você pode navegar aí, pode ver questão por questão, tá certo? Para sair, basta clicar nesse botãozinho aqui preto embaixo, chamado Exit Preview. Então vamos lá. Para eu poder publicar, é como se eu estivesse salvando o meu arquivo, né? Então aqui a gente tem que entender esse conceito de publicar. Eu não vou ter que salvar, mas eu vou ter como algo parecido, que a gente chama aqui de done, feito, né? De publicar, eu vou estar publicando. Então quando eu clico nesse botão, ele sai daquela minha pasta de rascunho e agora ele vai ter uma característica própria, né? Ele vai assumir agora aquele nomezinho que você colocou, aquele negócio todo ali, certo? E aí ele vai, quando você clicar nesse botão done, feito, né? Em inglês é done, em português feito. Ele vai abrir uma nova pop-up, uma nova tela. Nessa tela, tu tem duas opções. A primeira é testar o Kahoot, na segunda é compartilhar, tá certo? Então, você pode fazer um teste, e eu vou mostrar para vocês o teste, porque isso é como acontece na prática, no meu dia a dia, na sala de aula, ok? Então, vamos lá. Quando você clica nesse teste, ele vai abrir uma página com duas janelas. Essas duas janelas, uma é a parte de administrador, que é a sua parte, e a outra ele mostra no celular. Esse celular é como se fosse o teu aluno, tá? Então ele divide essas duas formas. Por quê? Porque na sala de aula tu vai estar na parte do administrador, nessa partezinha aqui lilás que ele está mostrando à esquerda, né? É a parte que vai estar no teu computador e tu vai estar exibindo no teu projetor ou na tua TV, aonde você esteja, no telão, seja lá onde for o local que você vai projetar essa informação. Porque o teu aluno, o teu ouvinte, ele vai ter que acompanhar aquela informação. Ele vai responder aqui, mas ele tem que ver a pergunta lá, ok? Com detalhe, esse plano básico, esse plano gratuito, ele só permite você colocar 50 jogadores dentro. Então, se tua turma tem 70 alunos, qual a ideia você fazer, tá? Ou se de repente todo mundo não tem celular em sala de aula, o que tu faz? Você coloca como o tipo do jogo como time. Ele vai fazer dois tipos de jogos. Ou ele faz o clássico, que é um jogador, né? Um aluno para cada jogador, né? Ele fica como um aluno jogador, né? Ou tu faz a versão time, que eu junto, por exemplo, vários alunos, e esses vários alunos vão jogar como se fosse um jogador, entenderam aí? Vejam, repetindo, eu tenho duas formas de jogar, tá? Ou eu jogo como time, ou eu jogo como indivíduo, tá? Que ele chama o indivíduo no modo clássico. Ou eu jogo como time. Time eu reúno um grupo de alunos, um grupo de ouvintes, né? E eu jogo como time. No caso, vamos supor que eu tenho uma turma de 80 alunos, tá? Essa turma, eu não vou ter como jogar aqui na versão free. Na versão gratuita eu não vou ter como colocar esses 80 alunos no jogo. Então não posso jogar na versão clássica. Eu vou deixar alguém de fora? Não, não vou. Então eu ativo o modo time. Que aí eu pego os 80, crio 20 times. Então cada time vai ficar 40 pessoas. Ok? Entendeu aí a ideia? Então eu pego cada time, boto 4 pessoas, certo? E aí eu vou ter 20 times. Aí eu consigo a participação de todo mundo. Por quê? Porque aqueles 4, cada um vai dar uma resposta diferente? Não, eles vão se unir, vão chegar a um consenso e dar uma resposta. Beleza? Então, voltando à explicação. Modo time, várias pessoas, um jogador. Modo clássico, uma pessoa, um jogador. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, bota aí nos comentários o que você não conseguiu entender. Beleza? Então, no nosso caso, como estou aqui só eu vou pegar o modo clássico. Beleza? Mas antes de eu clicar no modo clássico, ele me dá algumas configurações aqui que eu vou explicar algumas delas para vocês. Tá? Primeiro delas, que é esse caso aqui, ó. Friendly Nickname Generator. Quer dizer o quê? Que se eu habilitar essa versão, que eu clicar no botãozinho aqui e ele ficar on, quer dizer que eu habilitei aquela versão, aquela funcionalidade. Ou seja, essa funcionalidade aqui, ele vai gerar automaticamente o nickname. Ou seja, ele vai gerar automaticamente o apelido daquela pessoa ao entrar no jogo, né? Mais à frente vocês vão ver que a gente vai criar como se fosse uma sala de jogo.
Então, essa sala de jogo vai ter que ter os jogadores. Esses jogadores têm um apelido, ok? Entenderam aí? Então, o que acontece? Você pode fazer isso para, caso você queira evitar um engraçadinho, colocar um nome saliente, alguma coisa nesse sentido aí, ou um nome que não condiz com a realidade naquele momento. Então, fica a teu critério esse aspecto aí. Se você tiver de boa e confiar, conhecer o teu alunado, conhecer o teu público, você desabilita. Eu, particularmente, eu desabilito. E eu vou mostrar mais à frente por que eu faço isso daí, tá? Ok. Outra coisa que você pode configurar é randomizar ou a ordem das questões, tá aqui ó, randomize order of questions, ou randomize order of answers. Ou seja, randomizar ou a ordem das questões, embaralhar as questões. Então, se tu faz uma sequência de 1 até 50, e não necessariamente tu queres fazer naquela ordem, porque a questão pode não ter uma sequência lógica, então tu pode embaralhar se você quiser. E outra coisa é tu embaralhar as respostas. E você vai ser muito útil isso daqui, de embaralhar as respostas, para quando você estiver fazendo um campeonato, que eu vou te explicar mais à frente, o modo challenge, ok? Enfim, basicamente você pode trabalhar essas 3 configurações aí, tá bom? O resto aqui não precisa mexer, certo? Só se você quiser fazer uma configuração mais avançada, tá bom? Então, basicamente, você vai trabalhar com isso, tá certo? Então, eu vou colocar agora, vou pegar, né? Já configurei aqui, agora eu vou ativar o modo. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, repetindo, vou fazer o modo clássico, porque só sou eu, no caso, tá? E, no caso, vai ter um jogador, tá? Para a gente poder fazer um teste. Nós estamos fazendo um teste, não estamos valendo isso aqui na prática, é só um teste, ok? Então, eu cliquei aqui no modo clássico, ele vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, ele vai carregar uma outra janela depois. É como se estivesse ali fazendo um pré-carregamento, tá? Não sei se você está ouvindo, mas ele vai gerar aqui uma musiquinha de fundo, tá? Ela é bem chatinha, mas você pode desabilitar também essa musiquinha, tá bom? Então eu peguei aqui e desabilitei essa música, tá? E aí ele vai te dar instruções, 2 instruções aqui. Primeira dela, claro que está em inglês, mas você vai entender. Você pode jogar ele via site, ok? Aí, então ele dá o endereço lá, www.kahoot.it, ok? Ou você baixa o aplicativo na tua loja do iOS ou do Android, ok? Então tu pode fazer também o download lá do Kahoot app, certo? Beleza. Baseado nisso, ele vai te gerar um código. Então, cada jogo, cada vez que tu for dar o play no teu jogo, mesmo que tu já tenha um Kahoot pronto, toda vez que tu for jogar ele vai te gerar um novo PIN, tá? Esse PIN, ele expira ao final de cada jogo, tá certo? Só para você entender por que ele te dá esse PIN aí. Esse PIN vai fazer com que os teus usuários, com que os teus alunos se conectem ao teu jogo, beleza? Então, vamos lá. No nosso caso aqui, ele me deu esse PIN. Eu vou pegar esse PIN e vou colocar justamente aonde? No meu caso aqui, simulando o celular, ok? Então vou lá colocar e vou clicar em Enter, como se fosse no celular. Depois que eu coloco o PIN, ele vai pedir para o teu aluno, ele vai pedir para o teu ouvinte lá o nickname, o apelido, ok? Então eu vou colocar aqui o meu apelidozinho nas redes sociais, @eugeek, ok? Então você pode me encontrar nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, por aí afora, TikTok, como @eugeek, ok? E agora eu vou clicar em OK. Quando você clicar em OK, você vai ver que vai aparecer aqui na outra tela, do lado esquerdo, o usuário conectado. Ou seja, eu entrei na sala do jogo, beleza? Já comecei a jogar? Não, eu apenas entrei na sala do jogo, tá certo? Então ele vai mostrar aqui do teu lado aqui que um player está conectado, certo? Se for 50 jogadores na tua sala, 50 alunos, tu vai esperar os 50 entrarem. Então ele vai, cada vez que for entrando um aluno aqui, ele vai contando. Pá, pá. Então suponhamos que tu tem 45 players aqui. Se a tua sala é 50 alunos, então quer dizer que tu tem que esperar chegar mais 5 alunos, ok? Então atenção nisso daí. Aí lembra aquela historinha que eu te falei, por que eu deixo aberto lá o gerador de nickname? É porque nesse momento aqui, se alguém tiver colocado algum nome engraçadinho, se você perceber aqui, olha, quando eu passo o mouse, ele passa uma linhazinha. Então eu posso quicar essa pessoa do jogo naquele momento, até ele entrar novamente com um nome digno, com um nome legal, beleza? Então tem essa possibilidade aí também, tá bom? E aí depois de todo mundo entrar, você vai clicar no botãozinho chamado Start, tá? Pronto, agora o jogo vai começar. Então ele faz uma introdução, mostra ali a foto que tu colocou, diz quantas questões são, beleza? E pergunta se você está preparado. Aí ele começa a primeira alternativa, ele mostra primeiro o enunciado. E aí ele entra na questão. Novamente, eu não sei se você está conseguindo ouvir, mas ele traz de fundo aí uma musiquinha meio chatinha também, tá? Você pode desabilitar também essa musiquinha aí, ok? Então você pode desabilitar, beleza? Desabilitei a música. E agora eu vou justamente pegar agora, veja que está contando o tempo.
Então ele começa a contar, quando ele entra na questão, ele começa a contar o tempo. Ele vai já me dar aqui, ó, vai extinguir o tempo. Então eu não respondi a questão, o tempo passou, eu não respondi. Então pode acontecer. Aí o teu aluno, o teu ouvinte lá, o teu público vai dizer assim, poxa, minha tela ficou vermelha, porque você não respondeu a questão. Ou, se você respondeu a questão, tu pode ter respondido a alternativa errada. Vou mostrar mais à frente também um caso nesse sentido aí, beleza? Então ele mostra lá, depois que ele encerra a questão, ele mostra quantas pessoas acertaram. Tá tudo zero porque só tinha eu, tá? Mas quando você tem mais gente, ele vai mostrando quantas pessoas marcaram cada alternativa, tá certo? E aí, ele mostra também qual é a alternativa correta, tá certo? E mostra para a pessoa lá que respondeu, se ela acertou, fica verde. Se for errada a resposta dela, vai ficar vermelho, tá bom? Aí você tem um botãozinho aqui chamado Next. Então, aqui nesse caso, como nós estamos jogando ao vivo, né, que eles chamam de live game, eu tenho que passar manualmente aquela questão ali, tá certo? Então eu pego e passo essa questão também. Tinha antigamente aqui eu acho que ainda tem, uma forma de você configurar que a questão ela vai passando automaticamente. Tá? Então você pode passar manualmente ou passar automaticamente, ok? Fica também a seu critério nesse aspecto aí, tá certo? Outra informação importante, aqui logo embaixo vai ter um nomezinho aqui, né, um menuzinho chamado Endgame. Então a qualquer momento você pode finalizar o game, tá? Então suponhamos que você começou a fazer o game, alguém passou mal e tu não vai concluir aquele game. Então vem aqui e finaliza o game. A partir do momento que você finaliza o game, tu não tem como voltar de novo naquele game, naquele jogo ali, tá? Tu vai ter que pegar de novo ou o mesmo Kahoot outra vez e iniciar um novo jogo, beleza? Então vamos lá, Next. Aí no intervalo, né? Na realidade ali, um espaço entre uma questão e outra, ele vai te dar ali um ranking. Aqui mais ou menos top 5, vai te dar uns 5 primeiros colocados, ok? Eu acho um recurso meio chatinho, porque fica sem graça no final, praticamente a turma já vai saber quem é o ganhador, tá bom? Então tem esse probleminha às vezes aí também, eu não gosto muito. Eu até solicitei lá para os desenvolvedores da plataforma que eles deixassem isso opcional pra gente, tá bom? Aí eu vou lá, Next, e agora eu vou começar a nova questão, tá? Então ele vai te dizer qual tipo de questão, verdadeiro ou falso, mostra o enunciado e agora ele vai começar a contar, tá? Então eu tenho 20 segundos para responder, tá certo? E aqui eu venho e digo verdadeiro ou falso. Então o atual presidente do Brasil é o Whindersson Nunes, eu vou colocar aqui como falso, ok? Antes de eu clicar, só quero mostrar para ti esse botãozinho Skip, já eu falo sobre ele, tá bom? Então cliquei aqui, ó. Como eu só tenho um jogador, pessoal, ele já finalizou a questão antes de acabar o tempo. Então, se eu tenho 20 jogadores e eu coloquei lá 60 segundos, então se nesses 60 segundos as pessoas responderam em 40 segundos, todo mundo respondeu em 40 segundos, ele já fecha a questão, ok? Se ficou alguém, ou então alguém entrou e foi desconectado, ele vai ficar esperando até o final daquela questão, porque ele vai entender que está faltando alguém responder, beleza? Aquele botãozinho Skip que eu te falei, suponhamos que por algum motivo aconteceu já comigo. Eu coloquei 2 questões repetidas. Então se eu vejo que é uma questão repetida, eu clico no Skip e ele já pula aquela questão. Ninguém responde, beleza? Então fica essa dica aí também, tá? Voltando para a tela aqui da direita, você vê que quando eu respondo corretamente, ele fica verde, tá certo? E ele diz para o usuário também qual é a posição dele. No meu caso, vamos soltar eu e respondi somente eu também, então eu estou no primeiro lugar. E ele diz para mim quantos pontos eu fiz naquela questão ali. Um detalhe, pessoal, quanto mais rápido o teu público responder a questão, mais ponto ele vai ter, ok? Então a ferramenta ela faz também essa distinção. Quem for mais rápido no gatilho, ele pontua mais, tá bom? Ele dá mais pontos, ok? Aí novamente aquela questão lá, né? Olha, 585 pontos, e aí eu venho para a terceira questão. Então ele vai me mostrar que é um quiz, vai me colocar o enunciado, enquanto para o usuário ele vai estar mostrando lá um contadorzinho, um timezinho que vai rodar enquanto não aparecer a questão. Quando aparecer a questão, lá no teu aluno vai aparecer também as alternativas, tá? Então ele mostra as alternativas. Uma coisa interessante, pessoal, ele mostra através das cores, são 4 cores. Mas se tu tiver algum aluno daltônico, como eu tenho amigos daltônicos, ele facilita também a vida, né? Ele mostra também que cada cor ele tem um símbolo, triângulo, losango, um quadrado e um círculo. Então eu vou aqui e marco aqui, suponhamos, vou marcar aqui o vermelho, tá? Pronto. Olha aí, eu acertei. Veja que eu ganhei mais pontos. Por quê? Porque eu fui mais rápido nessa questão. E aí você vê lá que ele te dá um ranking. Uma pessoa acertou a questão, ele bota lá. Tá? Essa pessoa, claro, fui eu.
ok? Se eu tivesse marcado amarelo, verde ou azul, ele ia botar que uma pessoa tinha feito lá, tá bom? Então, é bem interessante a ferramenta. Aí você vê que na tela do smartphone ele vai somando o ponto da pessoa. Então, quando eu passar para o próximo agora, o próprio usuário já saberia quantos pontos ele fez. Olha aí, 1192. Como nós chegamos ao final, ele vai te mostrar um pódio. Então, quando chega na última tela, ele mostra um pódio. O primeiro lugar, do segundo, medalha de bronze, de prata, e o terceiro, medalha de bronze, tá ok? Tu pode também colocar no final, você pode colocar no final, pegar um feedback deles. Então, tem um botãozinho aqui chamado Get Feedback. Então você clica nele, você voltando lá para a tela do aluno, né? Então ele vai te mostrar lá um rate primeiro, então tu bota lá um rate, diz se realmente tu aprendeu alguma coisa com aquilo ali, né? O aluno vai dizer, e se tu recomenda ou não aquilo ali, e diz mais ou menos que se gostou ou não da plataforma, beleza? Aí tu mostra aqui tem um botãozinho chamado Show Feedback, então tu mostra lá, olha aí. Aí você vai ter todo o feedback do que as pessoas gostaram ou não daquele momento lá do teu jogo, tá? Da tua afirmação ali, beleza? Aí aqui, mais embaixo, tu pode salvar logo os resultados, ok? Que quando tu diz que vai salvar os resultados, ele vai baixar um relatório para você, beleza? Ou tu pode jogar novamente ou criar um novo jogo, beleza? Então voltemos lá para nossa página inicial, tá? Então eu fiz só um teste para vocês verem como é isso na prática. Então na prática foi tudo isso que nós acabamos de ver. Se não ficou claro, se tu tem alguma dúvida, deixa nos comentários ou então volta um pouquinho o vídeo para poder rever de novo esse vídeo aí, beleza? Então eu vou clicar no botão feito, que é aquilo que eu te falei, vou publicar, tá? Quando eu publico ele, quer dizer que já vai aparecer para o usuário? Não, não vai aparecer para o usuário, eu apenas publiquei ele, né? É como se eu tivesse salvado aquele arquivo definitivamente, tá? Aí ele vem para essa tela inicial novamente da plataforma, ok? E aí ele aparece aqui, olha aí, o meu Kahoot. Como usar o Kahoot, e ele me dá duas opções, jogar ou campeonato, tá? Jogar, ele vai novamente abrir aquela tela para mim, tá? Então se eu vou para a sala de aula, se eu vou para o meu treinamento, se eu vou lá para a minha palestra, eu vou jogar com meu público ali ao vivo, então eu vou clicar no botão Play, ok? Aí ele vai aparecer aquelas mesmas configurações que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Se eu vou fazer uma revisão do meu assunto, eu vou clicar na opção Challenge, que seria campeonato. Então já fiz isso, eu já fiz revisão em sala de aula, e aí, depois que eu fiz a revisão, os alunos falaram assim, professor, eu quero ter acesso novamente a essas questões. Então, tu pode justamente pegar e fazer a versão campeonato. Então, mais uma vez, o challenge, né, aquela opção que tu vai fazer um campeonato. Muitas das vezes os meus alunos pediam para fazer novamente. Então, nesse caso aí, eu crio o challenge. Quando eu clico no botão challenge, que seria campeonato, ele me dá da data atual que eu estou clicando no botão até 30 dias após. Então, eu posso criar esse campeonato. Como eu coloquei um exemplo para vocês da minha revisão em sala de aula, então, eu sempre costumo colocar um dia antes da revisão. Um dia antes da avaliação, tá bom? Então, quando eu coloco um dia antes da avaliação, eles podem revisar até naquele exato momento ali. Então, eu digo aqui qual é o dia que eu quero, né? Posso botar aqui, sei lá, 19 de março, digo qual é a hora. Então, eu boto AM, PM, né? AM de manhã, PM de tarde. Então, eu boto aqui, por exemplo, 6 horas PM. Então, 6 horas da tarde, 18 horas, ok? E aí, ele me dá mais uma opção aqui, Question Time. Lembra aquela história do tempo de cada questão? Você pode habilitar ou não. Ora, se eu estou criando um campeonato, esse campeonato é de revisão, não tem necessidade. Então eu posso desabilitar. Cliquei no botãozinho, ele vai ficar off, ok? Se eu quiser também aleatoriamente misturar a ordem das questões, das respostas, melhor dizendo, eu clico também no meu botão aqui, eu habilito, né, no caso. Por quê? Porque às vezes pode ser que eles queiram jogar próximo do outro, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vai muito do seu objetivo com aquele campeonato, tá? Se de repente tu queres fazer um campeonato mesmo que seja mais acirrado, então tu bota o tempo, né? Como se fosse mesmo na sala de aula, randomiza a ordem das questões e backfish, a ordem das respostas, melhor dizendo, ok? Lembrando, também o limite de 50 pessoas acessando aquele Kahoot ali, ok? Então eu boto Create. Quando eu clico no Create, pessoal, ele vai me gerar também um outro PIN, tá? Então vocês olhem aí na tela, acompanhando na tela aí. Ele me dá um link do campeonato, que eu posso compartilhar o link. A pessoa, quando clicar no link, ela já vai abrir diretamente o campeonato.
tá? O Kahoot, ou eu mando só o PIN. Então, dependendo da ferramenta de comunicação que tu tenha com eles, tu bota os dois ou manda só o código PIN. Se já estiver acostumado, tu manda só o código PIN que tá de boa e nesse sentido aí, beleza? Então, essas são as duas formas de você jogar no Kahoot, tá ok? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui em cima tem um menuzinho com 4 itens, né? O Home, o Discover, o Kahoot e o Reports. O Kahoot é onde está todos os teus Kahoots, ok? O Home é a tua tela inicial. Agora, o Discover é aonde eles estão aquelas questões da comunidade, que ele chama de coleções, né? Então, suponhamos que você é professor de ciências, você é professor de matemática, então ele tem aqui algumas coleções daquela disciplina específica, né? No caso aqui, você está vendo, olha, história. Então, se é professor de história, ele já traz alguns Kahoots prontos. Claro, evidentemente, eu esqueci de falar para vocês, a ferramenta é toda em inglês, né? Mas nada impede você usar um tradutor do Google ou alguma coisa nesse sentido. Se você usar o Chrome, automaticamente ele vai perguntar se você quer traduzir. Você deve até ter visto aí uns pop-upzinhos aparecendo se ele quer traduzir ou não, tá certo? Então você tem essa possibilidade também, tá bom, pessoal? Já nessa parte do Reports, seria os meus relatórios. Então toda vez que eu pego e crio um Kahoot, tá certo? Ele vai me gerar um relatório, ok? Então isso que eu acho interessante do Kahoot. Por quê? Porque muitas das vezes eu faço em sala de aula não só um jogo por jogar. Então eu digo assim, olha, vamos hoje estudar tal assunto e vamos fazer um campeonato valendo 2 pontos. Então quem participa, né, lá, ele vai me dar depois um relatório. Então eu peço para os meus alunos colocar o nome dele, né, o nome dele, o primeiro e o último nome. E aí eu vou saber, quando eu baixar o relatório eu sei quem é. E aí eu vejo o percentual de acerto, né? O percentual dele lá de aproveitamento. Então suponhamos que eu vou dar 2 pontos. E aí eu vi que aquele aluno teve aproveitamento de 50%. Então eu não dou 2 pontos, eu dou apenas 1 ponto. Eu já digo para eles, olha, vai ser condicionado a quantidade de acertos. Por quê? Porque senão eles vão jogar por jogar, certo? Eles vão, vou marcar bem rapidinho. E aí eles não se preocupam muito com isso. Então quando eu condiciono a parte de acerto com a questão do proporcional ao ponto, aí eles se interessam um pouco mais. Então esse daí fica mais uma dica para vocês também, tá certo, pessoal? Então basicamente a ferramenta é isso. Claro que na versão paga tu vai ter outras funcionalidades, algumas outras coisas. E talvez algumas outras coisas não ficaram tão claras para você. Mas isso daí é no teu dia a dia, quando você for para um campo de batalha, quando você for para a sala de aula, que você fizer o primeiro, aí você vai vendo a sua dificuldade, vai conhecendo, vai se familiarizando a ferramenta, ok? Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, queria mais uma vez pedir a você, se você chegou até aqui comigo, você gostou do assunto, deixa o teu like, né? É uma forma de você também nos ajudar a comunidade nesse aspecto também. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai estar publicando vídeos novos voltados a esse assunto aí, você pode acompanhar as novidades. Além de se inscrever, clica no sininho, porque o YouTube ele não vai estar te mandando, se tu não clicar no sininho, ele não vai estar te mandando lá as novas atualizações do canal, ok? Então peço a sua ajuda nesse sentido também. Bom, já que você está recebendo esse conteúdo de graça, eu queria também te pedir essa forma aí de você estar contribuindo com a gente também, motivando a gente a fazer cada vez mais vídeos melhores para vocês, tá certo? Então vamos lá, fazer um pequeno resumo aqui de tudo isso, tá? Então vamos lá, o Kahoot, ferramenta que vai te gerar um quiz, mas não é só um quiz baseado em gamificação. Esse quiz vai ter 2 formas de elaborar esse quiz, vários tipos de categoria. Mas na versão gratuita, gera um quiz, uma pergunta do tipo quiz, ou uma pergunta do tipo verdadeiro ou falso. Terceiro, 4 ponto, você vai também, quando você estiver gerando as questões, você pode adicionar uma questão normal, né, como se fosse quiz ou verdadeiro ou falso, pode adicionar também do banco de questões ou pode importar da planilha, ok? Não esqueça isso. Outro detalhe importante, no campo do enunciado da questão, onde você vai fazer a pergunta, ele tem um limite de caracteres, então você não pode passar desse limite aí de caracteres, ok? No campo também, de cada alternativa, tu vai ter também um limite também de caracteres, beleza? Então tudo isso daí tu vai ter um limite. Olha aqui, para o campo de enunciado tem 120 caracteres de limite, ok? Então basicamente isso daí também para o campo de alternativas, beleza? Não esqueça que depois de você elaborar cada questão, você coloca um título no Kahoot, sempre no início logo você coloca um título para o Kahoot e escolhe a visibilidade dele, ok?
escolhe na visibilidade aquilo que eu aconselhei para você. Deixa como visível para todo mundo. E quando você clicar no botãozinho Done, feito, ele vai publicar esse teu Kahoot. Para eu jogar, o meu próximo passo é eu pegar ou clicar no botão Play para eu jogar ao vivo na minha turma, ou eu clicar no módulo Challenge. Lembrando, modo Play eu jogo ao vivo, ali naquele momento onde eu estou presente com o meu público. Modo Challenge, eu dou o pin e eles jogam aonde eles estiverem, ok? Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês tudo isso daí, tá? Não deixem de acompanhar as nossas novidades. Vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, vou deixar aqui embaixo o link da nossa página lá no Facebook, nós vamos estar sempre publicando novidades. Já tem muita coisa boa lá, dá para vocês darem uma consumida lá, algumas dicas bem interessantes que nós estamos colocando lá no nosso dia a dia, tá bom? Agradeço vocês terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!